Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente. Bem-vindos ao IPCast, convidada super especial hoje, queridíssima Stephanie Garofalo, parte aí da história da família do Implante Pério. Stephanie é professora dos cursos de periodontia da Eco Academy e também da Fundecto USP. Obrigado, Stephanie, pela sua presença aqui no nosso IPCast. Bom dia, pessoal. Na verdade, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês e uma honra ter vocês fazendo parte da minha formação. Já falei para vocês o quanto isso foi importante para mim, então sempre que eu posso estar com vocês, eu faço questão de estar. Muito obrigada. Muito legal. Aproveitem, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque realmente teremos um bate-papo que vale a pena. Na verdade, estamos aqui no 6º Congresso Internacional do Implante Pério. Você já participou de outras edições e comentava comigo como você acha importante e gratificante essa valorização da periodontia, até em função de algumas aulas, né, que tivemos aqui. O que você viu de mais impactante durante esse 6º Congresso, pensando aí em termos, né, desse resgate à periodontia raiz, né? Eu acho que é um tema pelo qual eu sou apaixonada e eu falei para você, eu acho que de todas as edições, essa é a que eu mais gostei, estou gostando, porque eu vi um crescimento muito grande da relevância e do que a gente tem de recurso hoje para manter dentes naturais em boca, que é um tema sobre o qual a gente que é periodontista fala tanto, né? Mas acho que estava meio fora de moda e eu estou muito feliz que agora isso está voltando aos palcos dos grandes eventos. E em relação, né, especificamente essa proposta, né, de um tratamento regenerativo, né, para dentes aparentemente condenados, né, eu vejo que teve um impacto muito grande, né, um tapa na cara, né, de alguns implantodontistas que às vezes simplificam, né, ou banalizam essa questão da manutenção de dentes, né. Para você talvez não tenha tido uma surpresa tão grande, né? Mas você teve essa mesma percepção, você tem essa mesma percepção em relação ao momento da odontologia como um todo, que estão banalizando a manutenção ou condenando desnecessariamente dentes? Com certeza, até porque a gente também começa a ver cada vez com maior frequência problemas em implantes que foram instalados. E muitas vezes o implantodontista instala e não vê mais o paciente. E aí a bomba cai na nossa mão, né? Então eu acho que só quem tentou tratar ou quem tratou doenças periimplantares valoriza tanto um dente natural quanto a gente valoriza. E cada vez mais ter recursos e tecnologias e biomateriais, técnicas cirúrgicas para que a gente possa preservar os dentes em boca, trabalhando dentro dessa filosofia é super importante. E você tem uma vertente, né, pensando aí nas metodologias disponíveis aí para o tratamento periodontal, até considerando a sua, né, formação em termos de pós-graduação, que considera a laser terapia como, né, um recurso aí, vantajoso, um recurso necessário, talvez. Queria que você discutisse um pouquinho mais, né, sobre essa real importância, a relevância da laser terapia no tratamento periodontal. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de esclarecer isso desde o começo, de que eu trabalho com laser há mais de 10 anos, mas eu não sou uma laser maníaca. Eu acho que isso é importante de ser dito, até porque a literatura em relação a isso está caminhando também, mas eu acho que os lasers são uma tecnologia que vem para nos ajudar. A gente não pode de forma alguma pensar que vai ser a única solução ou que só porque nós temos um equipamento de laser o tratamento está resolvido, mas dentro de tudo que a gente conhece de biologia, eu acho que a parte mais importante quando a gente fala tanto de doença periodontal quanto de doença periimplantar é conseguir uma descontaminação efetiva. E nesse contexto, os lasers de alta potência nos ajudam muito, porque eles facilitam
essa descontaminação durante o atendimento. Não é que a gente não conseguiria sem o laser, mas é mais fácil, mais rápido. A gente tem vários comprimentos de onda diferentes para diferentes situações, então a gente acaba tornando o processo um pouco mais prático e, de quebra, a gente ainda pode usar o laser também para diminuir desconforto pós-operatório do paciente, para diminuir eventuais sequelas. Então acho que eles vêm como um coadjuvante super importante. Isso é um coadjuvante super importante, né? Sem deixar de lado tudo que a gente já tem de conceito biológico. E diante, né, dessas vantagens, o que de fato hoje a gente tem evidenciado aí na literatura periodontal como, né, benefícios, né, desse coadjuvante, né? Vamos deixar lá. isso mais, digamos, claro aí para os nossos, né, ouvintes. Vamos lá, de literatura robusta, nós temos poucas coisas. Se a gente olhar revisões sistemáticas, a gente observa que no longo prazo não existem diferenças muito grandes entre o grupo que teve o laser e não teve o laser no tratamento, como um coadjuvante à raspagem convencional, estou dizendo, mas principalmente nas avaliações de curto prazo, até 3 meses, por exemplo, do tratamento periodontal, as respostas são melhores com o laser, porque provavelmente ele ajuda a acelerar esse processo de redução da inflamação, promove uma descontaminação. Então, principalmente nesses períodos iniciais, existe uma melhora maior nos pacientes que tiveram laser como coadjuvante do que nos pacientes que foram raspados convencionalmente. Então, acho que no final, no longo prazo, talvez não seja uma diferença gigante, mas o conforto do paciente, essa rápida, né, ou mais rápida diminuição da inflamação traz benefícios adicionais. Principalmente nas fases iniciais aí da cicatrização. Exatamente. E nesse, né, sentido, você entende que existe uma tendência progressiva à utilização. Já existem muitos colegas trabalhando, seguindo esses protocolos, dominando esses protocolos associados? Eu acho que sim, principalmente a partir do ponto que a gente começa a entender as diferentes características dos equipamentos. Então, eu tenho equipamentos que são mais capazes de trabalhar melhor em tecidos moles e a tecnologia cresce também. Então, a gente consegue trabalhar com configurações diferentes de pulsação dos lasers e ter menos dano térmico com maior efeito de descontaminação. Consegue trabalhar com comprimentos de onda que ajudam a limpar a superfície de implantes. Então, isso eu acho que é um campo muito grande a ser explorado e que a literatura vem crescendo rapidamente em favor dos lasers. Então, a gente tem agora cada vez mais trabalhos sendo produzidos nesse sentido e eu acho que, de fato, é algo que tende a aumentar em relação à quantidade de evidência que a gente tem. Acho que esse é um ponto importante, né? Até diante da literatura que nós acompanhamos mais de perto aí, o laser para o tratamento das perimplantites, né? Das malditas perimplantites que infelizmente representam, né, a nossa realidade clínica, né, atualmente. Tá gostando desse episódio? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e participe com a gente cada vez mais. E diante da falta de consensos em relação a protocolos de periimplantite, a gente percebe claramente uma crescente em relação a possíveis associações da laser terapia. Né? Certo. Mas pensando, né, nos seus, né, protocolos para tratamento de periimplantite, você tem associado a laser terapia a quais outros recursos? Eu associo normalmente a descontaminação convencional com o laser, e aí quando eu estou trabalhando em superfície de implantes, eu gosto muito de trabalhar com laser de Erbil. Eu acho que é um laser que trabalha muito bem nessa situação. A gente consegue trabalhar ali próximo do tecido duro, inclusive descontaminando, mas como eu falei, como um coadjuvante. Eu faço toda a parte convencional de descontaminação, raspagem, e depois da descontaminação, as etapas também seguem as mesmas. Então, onde a gente tiver um defeito confinado, tentar a possibilidade regenerativa, tudo isso segue igual. O fato da gente ter o laser vai ser principalmente para usá-lo naquela etapa de descontaminação da superfície implantar. Então, jogando ali, o aquecimento vai gerar uma descontaminação naquelas áreas mais porosas, tratadas da superfície do implante, onde eu não consigo uma descontaminação mecânica tão efetiva. Legal. E em relação a outras metodologias adjuvantes aí, já descritas, né, queria entender a sua opinião, né? Por exemplo, adjuvantes
químicos e também a sua opinião em relação à implantoplastia, né? Se isso faz parte do seu protocolo ou não, como que você... Vamos lá, entende? temas difíceis, né? Porque a gente sempre trabalha numa incerteza do que seria o padrão ouro. Então, em relação à descontaminação química, eu prefiro usar o laser, porque isso para mim é um acesso muito fácil. Eu acho que clinicamente é muito prático a utilização do laser. Quando eu uso o laser de alta potência, eu não faço descontaminação química. E a implantoplastia eu faço dentro de um certo limite, para a gente também não fazer uma redução tão grande da estrutura do implante. Então, eu gosto de fazer nas superfícies que não ficarão cercadas por osso ou por uma eventual tentativa de regeneração. Então, faço em algumas superfícies até um determinado limite, quando eu não acho que essa resistência do implante vai ficar muito afetada. Essa é uma discussão já, digamos, histórica, né? E acho que ela merece, digamos, real atenção, né? Mas como sempre, né, não existem ainda posicionamentos muito consolidados em relação a isso, né? Quando a gente interpreta também essa literatura de tratamento pela implantite, em relação à implantoplastia, o que a gente tem de informação concreta? Pouquíssimo, né? A gente tem, assim, quando passa de um limite de tamanho, do quanto a gente vai desgastar, uma provável perda de resistência, de mecânica desse implante. Então, acaba se tornando sempre uma incógnita. Eu acho que a gente precisa avaliar o quanto de perda teve para ver se é possível e também pensar em como a gente vai fazer essa implantoplastia. Eu acho que dentro disso a magnificação ajuda muito a gente também. Então, trabalhar com essa magnificação para saber onde a gente está mexendo e se está, de fato, fazendo uma implantoplastia que seja eficaz em deixar essa superfície lisa, porque não adianta nada a gente desgastar e continuar com essas porosidades, essa aspereza. Então, assim, acho que não dá para a gente ser muito enfático, não tenho uma opinião radical em relação a isso, porque eu acho que a literatura também não tem nada que seja muito radical, né? E avaliar cada caso individualmente, tentando usar os recursos que nós temos de tecnologia para que isso possa ser feito da melhor forma possível. E agora voltando, né, para o ambiente periodontal, mas ainda discutindo aí os benefícios da laser terapia, existe um outro capítulo muito polêmico relacionado à presença de recessões gengivais, associadas ou não a lesões cervicais não cariosas, quando temos, né, quadros de hipersensibilidade. E em relação a esse ambiente, como você vê a possível associação da laser terapia? Existem protocolos bem definidos aí, estabelecidos para isso? Para isso, a gente tem alguns protocolos bem já legais estabelecidos na literatura. Qual é a ideia? Quando a gente vai fazer um protocolo restaurador dessas lesões cervicais, dependendo do tipo de laser que for usado, se ele for usado para fazer aquela obliteração superficial, isso pode afetar negativamente a adesão na região. Então, quando um protocolo restaurador vai ser realizado depois e a gente precisa, por algum motivo, dessensibilizar o paciente antes, o ideal é usar o laser em baixa potência, como um agente neural de dessensibilização. Agora, se a gente vai fazer, por exemplo, apenas um recobrimento depois, alguns artigos na literatura mostram que essa alteração da superfície que o laser pode gerar até poderia afetar negativamente o recobrimento, mas do ponto de vista clínico, isso não faz tanto sentido, porque quando a gente vai recobrir uma raiz, durante o nosso protocolo cirúrgico, a gente raspa a superfície radicular, e isso já devolveria uma superfície favorável para o tecido mole se acomodar. Então, para resumir tudo, é muito possível usar tanto laser de baixa quanto de alta potência para dessensibilização, são protocolos já estabelecidos na literatura e efetivos em redução da dor do paciente. O que vai fazer a gente tomar decisão por qual tipo de laser ou se vai associar os dois é o que virá depois, se vai ser só uma cirurgia ou se vai ser a restauração. Quando for fazer restauração, não realizar aquele protocolo de laser que a gente chama de obliterador, porque ele pode interferir negativamente na adesão. Mais do que definido o protocolo em relação a essas situações. Tem mais literatura. E uma literatura já, digamos, sólida. Mais sólida, Porque, na verdade,
essa é uma discussão para lá de importante e muito atual. E é interessante, até fazendo aí, né, com implante pele, a nossa meia-culpa, né, porque os nossos protocolos, pela ignorância, né, do grupo em relação aos benefícios da laser terapia, até então não consideravam, né, essa possível associação, né? Mas a gente tem agora percebido, né, essa tendência, essa convergência em relação aos reais benefícios. Né? Mas também, se você procurar na literatura algo sobre hipersensibilidade, não vai achar assim, o laser é melhor do que outros desensibilizantes. Também não existe um padrão ouro. O que existem são evidências mostrando que o laser funciona bem. Mas falar assim, o laser é melhor do que algum produto de sensibilizante ou o produto é melhor que o laser, isso a gente também não tem. Esse padrão ouro também não existe. E, Stephanie, já direcionando aí para as nossas finalizações, né, é muito legal, porque participando, né, desse podcast contigo, né, eu me recordo, né, quando eu conheci o seu pai, o grande professor Garófalo, né, no CETAL, né, nos nossos primeiros cursos de cirurgia plástica fora do interior, quando chegamos na capital, e ele nos acolheu muito bem, já com um professor, né, famoso, consagrado, né, da parte restauradora, né, ele me dizia, né, falou, olha, minha filha ainda vai ser aluna de vocês, né? Ela está na graduação de odontologia, ela ainda não é dentista, mas ela já gosta de periodontia. Eu entendo que o foco dela não será na odontologia restauradora. E eu acho isso muito bom, né? Porque eu preciso de alguém ao meu lado que possa nortear aí a condução, né, desses casos integrados, né? E eu falava para ele, não, mas é muito cedo, né? Deixa o barco rolar, vamos ver como a coisa acontece. Aí você se formou e falou, não, agora ela realmente está, né, direcionando a vida profissional dela para a periodontia. Mas a gente não tem cursos de especialização, eu acho que ela precisa de um pouco mais de bagagem, deixa ela fazer uma especialização, aí você teve as suas experiências internacionais, aí fazer o seu doutorado na Alemanha, e aí quando você voltou e aí por voz própria, né, nos procurou e começou a frequentar os nossos cursos, né, parece que representou a consolidação, né, de um projeto estabelecido anteriormente, né? E hoje eu vejo, né, com o filho de 18 anos iniciando, né, um curso de graduação em odontologia, né? Ainda não sei quais são as preferências dele, né? Mas eu ficaria muito feliz se ele pudesse, por exemplo, desfrutar aí do conhecimento do seu pai, se ele tiver o interesse pela parte restauradora, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa sua trajetória profissional, considerando um pai, né, dentista famoso, e se valeu a pena, né, essa sua aproximação do implante pélio diante do que tinha sido traçado aí anteriormente. Né? Bom, vamos lá. Eu acho que desde que eu entrei na odontologia, eu sabia que eu carregava um sobrenome pesado, que o seu filho vai carregar também, ele já sabe também como é, mas eu nunca olhei para isso de uma forma negativa. Eu acho que isso traz uma responsabilidade muito grande, mas é óbvio que me abre muitas portas também. E eu sempre fiz questão de entrar em todas as portas que se abriram, e uma delas foi quando eu estava na graduação, poder assistir uma aula sua num curso dele. E eu tive muita sorte, porque durante a graduação eu tive também professores muito bons de pério. Eu era aluna do Cláudio Panucci, então pessoas que já tinham me inspirado e que eu me espelhava, e eu gostava muito dessa área. E quando eu vi a sua aula, eu já estava inclinada a seguir nisso, eu falei, nossa, realmente acho que é isso que eu quero fazer.
E aí fui seguindo a minha formação, fui seguindo o meu caminho até chegar no momento que eu pudesse fazer um curso de vocês, porque quando eu me formei, vocês não tinham mais especialização, e acabei fazendo minha especialização na USP com o Cláudio, e quando eu vi que vocês teriam o curso Master, eu falei, não, acho que agora é a hora realmente de eu finalmente poder fazer um curso com vocês. E eu sempre falo isso, já te falei pessoalmente, mas eu acho que é válido falar para todo mundo também. Esse curso é um divisor de águas, é um curso com uma didática excelente. Eu acho que cada um de vocês que estão ali trazem algo diferente, vocês se complementam de uma forma muito boa, então é um curso muito completo, muito abrangente, e a casuística de vocês, tudo que vocês foram construindo ao longo desses anos, eu não sei se alguém no Brasil tem isso, talvez no mundo todo, então foi realmente algo que valeu muito a pena, e eu sou muito feliz pela minha escolha, tanto da minha especialidade hoje, quanto de ter passado pelo curso de vocês. Isso com certeza faz parte da minha história profissional, e eu fico muito contente por isso. E acho que a gente pode sintetizar, digamos, esse amadurecimento, né, coletivo, né, na campanha que nós fizemos aí dos pais e filhos, né, termos esse prazer de poder agrupar aí grandes nomes, né, da odontologia brasileira, de pais, né, responsáveis, competentes aí como formadores de opinião, e que os filhos, né, hoje são também brilhantes, né, e que depositaram em nós do Implante Pele essa responsabilidade de contribuir em algum momento para a formação, é algo realmente muito, muito gratificante, né? E eu sempre digo, né, que hoje eu vejo de uma forma diferente, né? Não é mais a Stephanie, filha do Garófalo, né? A referência passa a ser outra, né? Quem que é a Stephanie? Não, a filha do Garófalo. Agora a questão é assim, quem que é o Garófalo? Não, é o pai da Stephanie. Tem muito chão ainda. É o pai da Stephanie. Mas eu tenho certeza que esse é um processo natural diante da sua competência, né? Do seu comprometimento, da sua seriedade, da sua simpatia, e certamente estaremos juntos, né, em muitas, né, jornadas, né, profissionais. E eu queria encerrar esse nosso bate-papo te convidando aí a um brinde à periodontologia, né? Viva saúde, a periodontologia, e seguimos juntos. Bom, muito obrigada, eu falei antes, mas repito, é uma honra estar aqui. Eu sou muito grata a vocês pelo papel que vocês tiveram na minha trajetória e têm até hoje. E também acho que por tudo que vocês fazem pela periodontologia no Brasil e que levam para o mundo todo. Então, muito obrigada. Viva! Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente.